Continuando a nossa jornada sobre as propriedades periódicas. E uma das mais importantes que nós temos, né? Sobre as propriedades periódicas e também sobre a tabela periódica. Então, uma das propriedades periódicas mais interessantes que nós temos é o raio atômico. E o que seria o raio atômico? Seria a distância do núcleo ao elétron de valência. Elétron de valência. Ou seja, o elétron da camada de valência. Então, essa é a nossa definição do que seria o raio atômico. Tudo bem? E aí, ele está diretamente relacionado à tabela periódica. A primeira coisa que a gente pode falar sobre ele e discutir sobre ele já está aqui no primeiro slide, na apresentação. Aqui, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Então, quanto maior a camada, maior o raio. Obedece. Quando maior a camada, maior o raio. Ponto. É a primeira coisa que faz quando a gente trabalha com a chamada propriedade, igual a gente já tinha definido anteriormente, periódica. Por que o termo periódica? Porque segue os períodos da tabela periódica. Então, o raio é uma das nossas propriedades periódicas, porque ele cresce conforme cresce os períodos. Então, o raio nada mais é, ou nada mais deixa de ser, que o tamanho do átomo, né? Então, o raio, geralmente o raio atômico é a medida do tamanho de um átomo neutro, determinada pela distância do núcleo até o elétron da camada mais externa, né? Concretizando aí o que nós já vimos falados no slide de apresentação. Então, uma forma de se obter o raio atômico seria essa distância média, né, entre os dois núcleos de um átomo, tudo bem? Então, que acaba sendo a distância do núcleo ao elétron da camada de valência, beleza? O raio atômico, a gente pode observar ele de duas formas. Na coluna, ou seja, ele aumenta de cima para baixo, pois vai ganhando novas camadas de elétrons. Então, no grupo, a gente tem o hidrogênio ali, né? No grupo 1, nós temos o hidrogênio da camada 1, o lítio da camada 2, o sódio da camada 3, o potássio da camada 4. Ou seja, conforme foi descendo no grupo, o raio foi aumentando. Beleza? Mas também, né, aí, conforme desce no grupo, adiciona-se novas camadas de energia, o que faz aumentar o raio. Então, essa é a primeira coisa que a gente olha. Quanto maior o grupo, quanto maior o período, maior a camada. Certo? Outra forma da gente olhar o raio, né? É quando a gente está na mesma linha, no mesmo período. Então, entre grupos, entre períodos, quando maior o período, maior o raio. Então, a primeira coisa é você observar se está entre períodos. Entre períodos, quanto maior o período, maior o raio. Tudo bem? Maior o período, maior o raio. Ponto. Primeira coisa a olhar. Segunda coisa a olhar, quando você está no mesmo período.
O raio diminui da esquerda para a direita, pois o núcleo puxa os elétrons para mais perto. Então, o que a gente tem no mesmo período? A gente tem que o lítio é maior do que o berílio, que é maior do que o boro, que é maior do que o flúor. Ou seja, conforme você aumenta o período, você diminui o raio. Por que isso? Vamos pensar aqui, ó. Esses caras são os caras que estão no segundo período da tabela periódica. Então eu pego aqui, ó. Eu pego aqui o lítio. Ele está no segundo período. Eu pego, se a gente fosse só comparar aqui, ó, vamos fazer uma comparação rápida. Vou até fazer de preto. O lítio, ele tem número atômico igual a 3. Então, 1, 2, 3, 3 positivos. E vai ter os nêutrons lá. Tudo bem? Ele tem a camada 1 e a camada 2. Esse é o lítio. Já o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem os nêutrons. E aí ele vai ter a camada 1 e a camada 2. Professor, por que você desenhou a camada 2 do flúor menor do que a do lítio? Porque é o seguinte, aqui a força nuclear é maior e aqui a força nuclear é menor. O flúor puxa mais e o lítio puxa menos. Ambos são de quem? Do segundo período. Tá aqui, ó, camada K, L. Tá aqui, ó, camada K, camada L. A camada L no lítio é maior do que a camada D. Então aqui nós temos D1 e nós temos aqui D2. D1 é maior do que D2 porque o número atômico é menor. Ou seja, então, no mesmo período, quando maior o número atômico, menor o raio. Por que isso? Porque puxa mais. Então, dois detalhes. Entre períodos, você olha de fato a propriedade periódica, a propriedade periódica. De fato, você olha primeiro entre períodos e segundo no período. E aí você determina, por exemplo, o raio atômico. Raio atômico maior, menor. Quanto maior o período, maior o raio atômico. E se tiver no mesmo período? Aí o número de prótons puxa o raio. Fechou? Então tá aí a propriedade periódica entre períodos e no período. O raio iônico. O que seria o raio iônico? Né? O raio iônico seria o seguinte. Nós temos dois tipos de raio iônico. Nós temos o raio iônico na forma de cátion, ou seja, quando ele perde elétrons. Por exemplo, sódio, Na, sódio, Na. O sódio tem um número atômico igual a 11. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual o período que ele está? Ele está no período 3. O que acontece se o sódio virar Na+? Ele perde um elétron, então ele fica 1s2, 2s2, 2p6. Então ele passa para o período o quê? Ele passa para o período 2.
Ou seja, o raio dele diminui. Conclusão. Os cátions possuem raio menor que os átomos originários. O que significa isso? Os raios dos cátions são menores do que os raios, tem os raios menores do que os átomos que originaram ele. Tudo bem? Não é que todo cátion tem um raio menor do que um átomo. Tem que ser do átomo que originou ele. Tudo bem? Aí nós temos o raio do ânion. O que é o ânion? É quando o cara ganha elétrons. Então, por exemplo, vamos pegar o cloro 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ele está no terceiro período. Se a gente pegar o cloro menos, significa que ele ganhou um elétron. Como é que ele vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele continua no terceiro quê? Período. Só que agora ele tem um elétron a mais. Então os elétrons começam a se repelir e o raio aumenta. Por exemplo, vamos fazer o desenhozinho aqui, ó. Período 1, 2 elétrons. Período 2, quantos elétrons? No período 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elétrons no período 3? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu ganhar mais um elétron, vai acontecer o seguinte. Esse continua do mesmo jeito. Esse daqui continua do mesmo jeito, porque são 8. Só que o próximo vai ter que fazer o quê? Vai ter que aumentar para poder acomodar mais um elétron que eu ganhei. Então o raio dele aumenta. Então, conclusão, os ânions possuem raio maior que os átomos originários. Beleza? Então, cátion diminui, ânion aumenta. Fechou? Então, tá bom. E aí a gente entra agora numa outra propriedade. Então foi a dos raios. Agora vamos em outra propriedade que é a eletronegatividade, que são propriedades atômicas. A eletronegatividade, a gente pode fazer uma definição visual aí. Como se fosse um cabo de guerra. Um átomo puxando do outro. O que acontece? Esse par de elétrons entra na disputa. Ele pode ser atraído por esse pequenininho aqui, tá vendo? Porque ele é mais forte, olha o tamanho dos mucos do bicho. Então significa que esse é o mais eletronegativo e esse é o menos eletronegativo. E a tendência de atrair o par de elétron da ligação química. Isso é eletronegatividade. E aí o que acontece? A tendência de um átomo de puxar os elétrons para perto de si durante a ligação química. Essa eletronegatividade, nós temos que o campeão de todos é o flúor. Ele se torna o elemento mais eletronegativo. E eu posso ir fazendo essa medida com outros elementos. Mas, se eu for olhar na tabela periódica, ela cresce, né, de baixo para cima, porque o cara que tem o menor raio vai puxar mais. E ela cresce da esquerda para a direita. Por quê? No período, quem tem o menor raio vai ter a maior eletronegatividade. Os gases nobres não entram porque eles não formam ligação química. Tudo bem?
Aí a dica de ouro para a ordem de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a sequência experimental. Sequência experimental. Nós medimos a eletronegatividade de todos os elementos comparando quem fica com os elétrons. E nessa brincadeira, o Flu ganhou, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. E aí a gente separou essa sequência dos 10 mais eletronegativo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Os 10 mais eletronegativos. Aqueles caras que ganham os elétrons nas 10 primeiras posições. Sem ter que ficar olhando os raios atômicos. Beleza? E lembrando que essa sequência é experimental e ela foge um pouquinho da tabela periódica. Tudo bem? A ordem partiu daqui para trás. O que você pode fazer? O raio menor a eletronegatividade, a eletronega maior. Tudo bem? Então, os 10 primeiros, depois a gente pode seguir os raios aí como tendência. Fechou aí essa parte? Então, vamos lá. Então, bora trabalhar, né? São dados os elementos genéricos de sua localização. E eu queria ver com você, né, a ordem crescente do raio atômico dos elementos A, H e M. Então vamos lá. Elementos A, H e M. A, H e M. Primeira pergunta: está entre períodos ou no mesmo período? Então vamos colocar a nossa enquete. Primeiro, entre períodos. Entre períodos, sim ou não? Nossa primeira enquete. Entre períodos, sim ou não? Sim ou não? Opa. As respostas sempre vai ser as mesmas, tá? Sim. Não. Não. Tudo bem? Se a resposta for entre períodos, sim, maior período. Maior raio. Se a resposta for não, vai ser assim. Então, se a resposta é não, é porque está no mesmo período. Entre períodos? Não. Então, é porque está no mesmo período. Então, já vamos colocar aqui, ó, de verdinho. É porque está no mesmo período. Então, se está no mesmo período, o que você olha? Você olha maior número atômico, maior Z, menor raio. Ou seja, mais para a direita, mais para a direita, menor o raio. Vai, marca para mim aí então. Marca aí para mim. Pega lá. Vamos analisar esse carinha aqui. O A, o H e o M.
eles estão entre períodos? A resposta é não. Eles estão no mesmo período. Então, quem está para direita é menor. Então, M, o raio de M é menor do que o raio de H, que é menor do que o raio de A. Beleza? Foi. Justificativa aí. Porque quanto menor, quanto no mesmo período, quanto mais prótons, puxa mais os raios. Fechou? Essa aí é a respostinha que nós damos para o mesmo período. Aí vamos lá. Relacione as frases a seguir com os elementos constantes na tabela periódica, né, apresentadas. Indique a sequência correta. Então vamos lá. Dentre os elementos A, Y e D, A, Y, D e E, a ordem de menor energia de ionização. O que seria energia de ionização, professor? Energia de ionização é a energia de ionização. Energia para arrancar um elétron. Aí eu falo para você, quando o raio for menor, logo a energia de ionização é maior. Foi? Então vamos ver, quem que a gente quer? A nossa primeira perguntinha está trabalhando com quem? Nossa primeira perguntinha está trabalhando com A, Y, D e E. Foi lá. Período diferente ou mesmo período? Mesmo período. Então, se está no mesmo período, o raio de E é menor do que o raio de D, que é menor do que o raio de Y, que é menor do que o raio de A. Consequentemente, a EI de E é maior do que a EI de D, que é maior do que a EI de Y, que é maior do que a EI de A. Ou seja, gasto menos energia para o A, porque o raio é maior, eu arranco o elétron com mais facilidade, e gasto mais energia para o E, porque o raio é menor, então os elétrons estão muito presos. Então, nossa primeira afirmativa já está respondida aqui. Nossa segunda afirmativa, os elementos que pertencem ao terceiro período do grupo 15. Então, vamos lá, vamos fazer essa de azul. Terceiro período, 1, 2, 3. Grupo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quem é esse cara? Então, a nossa resposta número 2 é o D. Terceiro período, grupo 15. Respondemos a 2. Vamos responder qual agora? Bora responder de vermelho. O elemento de maior afinidade eletrônica que pertence ao terceiro período. A afinidade eletrônica é o cara que quer mais elétrons. Então, 2. E afinidade eletrônica seria energia liberada ao receber um elétron. Ou seja, raio menor, afinidade maior.
Quem é que tem o menor raio do terceiro período? O menor raio do terceiro período é o E. Então, o E possui raio menor, portanto, afinidade maior. Tá aí a resposta do 3. Dentre os elementos M, Q, R e T. Então, vamos lá. Dentre os elementos M, Q, R e T. Então, todos eles estão aonde, meus amados? Todos eles estão no quarto, quinto período. Se todos eles estão no quinto período, quarto, quinto período, o que tem o maior raio atômico é o que tem, o que está mais para a esquerda, que tem o menor número atômico. No mesmo período, quanto menor o número atômico, maior o raio. Certo? E foi isso que a gente discutiu ali atrás. Então, na 5 é o M. Temos o raio que? O raio menor, o raio menor não, o raio maior, porque temos o Z menor. Lembrando que isso é porque eles estão no mesmo período. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever tudo. M, Q, R e T, mesmo período. Isso aqui na pergunta o quê? 4. Mesmo período. Certo? Então, se eles estão no mesmo período, o raio vai ser maior para quem tiver o Z menor. No caso, o M. Mais para a esquerda. E para fechar, o metal alcalino de maior eletropositividade. Essa eu vou deixar para outro momento, porque a gente tem outra propriedade relacionada aí. Beleza? Então, tá bom. Um grande abraço para vocês e até a próxima do Barbudinho Professor Magrelo.